Vamos falar de audiência trabalhista, o que todo mundo mais teme, mais tem medo, como funciona, onde se esconde. Socorro! Mas antes de falar, curte o vídeo enquanto eu tomo meu cafezinho. Voltei, já curtiu o vídeo? Comenta aqui embaixo se esse é um tema que vocês gostam, o que vocês querem, quais são suas dúvidas. Tirando que sigam a gente nas nossas redes sociais. Instagram é Simões Macedo ADV e a gente também tem plataforma no TikTok que é simõesmacedo.adv. A gente vai postar os cortes desses vídeos lá, tá bom? A audiência é o coração do processo, tá? De todo o processo trabalhista. Numa audiência, eu costumo dizer que a gente ganha ou perde um processo, na audiência. É onde vocês ficam mais nervosos, seja pela parte do reclamante, que é o autor, seja pela parte da reclamada, que é a empresa. Ou esses papéis, algumas vezes podem se inverter. Mas vamos falar primeiro dos tipos de audiência que a gente tem, tá bom? A gente tem 4 tipos de audiência, aliás, 5, mas essa última aqui não conta muito, que é a audiência inicial, a audiência de conciliação, a audiência una, de instrução e a audiência de julgamento. Então são 5 tipos, tá bom? Audiência inicial. Qual é o tipo de audiência quando ela ocorre? A audiência inicial é uma audiência onde a defesa vai ser entregue no processo, porém, ela não vai ser para oitiva de testemunhas, tá? Então, costumo falar isso para os meus clientes. Eu falo, olha, essa é uma audiência inicial, é só para tentativa de conciliação ou para mandar o processo para perícia ou para marcar uma próxima data de audiência para ouvir testemunhas. Então, em audiência inicial, gente, geralmente não tem muita coisa, a não ser que ou você faça um acordo ou o processo seja postergado por uma nova data de audiência, tá bom? Então, quando o seu advogado falar que a audiência ela é inicial, 1, você não precisa levar testemunhas. 2, se você não fizer um acordo, provavelmente vai ser remarcada essa audiência para oitiva de testemunhas, tá bom? É uma audiência bem simples, não é nada complexa, é mais para a gente ver se tem conciliação ou se o processo vai ser enviado para perícia ou se vai ser marcada uma nova data para ouvir testemunhas. Próxima audiência, conciliação. Para que serve uma audiência de conciliação? Gente, o próprio nome fala, né? Conciliar, para tentar entrar num meio termo de acordo, tá? Então, quando você vai para uma audiência de conciliação, primeiramente você não leva testemunhas, porque a tentativa é apenas para verificar se existe uma possibilidade dessa composição sem briga, sem embate, sem discussão. Quando você vai fazer um acordo, seja na Justiça do Trabalho, seja na sua vida, eu quero que você pense que esse acordo você não vai sair 100% satisfeito, porque você pediu mais e você está fazendo um acordo sabendo quanto você vai receber e quando você vai receber. E a empresa também não vai sair 100% feliz porque ela não queria pagar nada, certo? Então é para justamente entrar no meio termo para nenhuma das duas partes serem prejudicadas, tá? Porque muitas vezes quando o processo ele segue sem uma conciliação, às vezes o cliente queria receber alguma coisa que ele não recebe, a empresa está pagando mais do que ela achava, a gente não sabe o que pode acontecer. Então quando existem essas audiências de conciliação são para isso. Quando que elas ocorrem? Elas podem ocorrer em qualquer momento do processo. Aline, se meu processo estiver no TST, que é na última instância, pode ter uma conciliação? Pode, tá bom? Aline, meu processo saiu o resultado da perícia e a perícia foi negativa. Posso fazer um acordo? Pode. Aline, saiu a sentença do meu processo, eu ganhei tudo. Posso fazer um acordo? Pode. Lembrando que o acordo, ele é para ambas as partes, tá? Então, eu costumo dizer isso, né? Quando um não quer, dois não brigam. Então, se você não aceita a proposta de acordo da empresa, não é obrigado você a aceitar a conciliação. E a mesma coisa a empresa. Se você elaborou uma pretensão
que a empresa está julgando alta, ela não é obrigada a fazer um acordo. Aline, mesmo depois da sentença, a empresa não é obrigada a fazer um acordo? Não, a empresa pode recorrer, tá? E aí o processo continuar normalmente, como você também não é obrigado a aceitar um acordo. Acontece de a sentença não ser favorável aos nossos clientes e a empresa oferecer um acordo ínfimo, que a gente sabe que a chance de reforma por meio de recurso no tribunal é grande. E aí a gente vira e fala assim, não queremos acordo. E você não é obrigado a aceitar. Nem você é obrigado a aceitar a proposta da empresa e nem a empresa é obrigada a aceitar a sua pretensão. Inclusive, a empresa só é obrigada a pagar o processo quando o juiz mandar em fase de execução, tá? Então, a princípio, a conciliação nunca é obrigatória, tá, gente? Mas o pagamento, ele só vai ser obrigatório após a fase de execução do processo. A audiência, que é a mais corriqueira, o tipo de audiência mais corriqueiro que a gente tem na justiça é a audiência una. Ele matou alguém? Matou. Corrupção de menores? Teve. Quem não corrompeu menores? Que não fez estelionato na vida que eu não sei nem o que é isso? Quais são nossas prioridades aqui, pelo amor de Deus? Essa que é a minha questão. Quando eles falam de audiência una, era para ser, pelo princípio da celeridade processual, era para ser uma audiência que todos os atos ocorressem nela mesma, inclusive o julgamento. Então, essa audiência servia para a empresa entregar a defesa, para ouvir as partes, que é o reclamante, o autor do processo, a reclamada, a empresa que está se defendendo e as testemunhas das duas partes. E após tudo isso, o juiz iria proferir o julgamento lá mesmo na hora da audiência. Mundo da Alice. É verdade. Isso não acontece na Justiça do Trabalho corriqueiramente, infelizmente. Seria muito bom porque os processos andariam mais rápido. Infelizmente não é desse jeito. Então, como que funciona a audiência una? Ela pode funcionar de 2 caminhos diferentes. Aliás, a gente pode ver 3 caminhos diferentes. O primeiro caminho é o processo não ter pedido de perícia. Perícia pode ser periculosidade, insalubridade, pode ser uma perícia médica, tá? Então, se o processo não tiver nenhum tipo de adiamento posterior para ser marcado uma perícia, ele vai ocorrer naquele ato, tá? Em regra, pode ser que o juiz adie também, ele faça uma cisão da audiência, uma divisão de audiência para receber a defesa da empresa e o seu advogado se manifestar, no caso nós, advogados, nos manifestarmos sobre os termos da defesa, tá? Como que funciona então? O reclamante chega para a audiência junto com as testemunhas. Na audiência una é necessário levar testemunhas, justamente porque todos os atos vão ser feitos naquela audiência, em tese. O reclamante chega com suas testemunhas e o juiz, se não houver nenhum pedido de perícia, ele vai instruir o processo. Vocês vão ouvir muito essa palavra, instruir o processo. Doutor, o que é instruir o processo? É ouvir partes e testemunhas. Partes, autor e réu, reclamante e reclamada. Reclamante é quem está pleiteando ou reclamando algum direito. Reclamada é a empresa que está se defendendo do direito que é pleiteado, tá? Então é a parte contrária. Vai ouvir o depoimento do reclamante e da reclamada. Muito importante, gente, eu vou falar de depoimento, muito importante. Depoimento de parte, depoimento de reclamante, depoimento de reclamada, depoimento do autor, do réu, não faz prova. Tem cliente meu que esperneia para ser ouvido durante a audiência. Eu quero falar. Não precisa. Sabe aquela frase que o juiz fala? Tudo que você falar agora pode ser usado contra você mesmo? Pois é. Quanto menos você como reclamante falar, melhor para o seu processo, tá? Porque você pode ser interpretado de forma errada, você pode escorregar em alguma coisa. A gente prefere que não escute, porque o seu depoimento só serve para te prejudicar. O depoimento da empresa só serve para prejudicar ela. Então,
Tudo que você falar não vai fazer prova nenhuma, só vai te prejudicar. Tudo que a empresa falar não vai fazer prova nenhuma, só vai servir para prejudicar ela. Então, depoimento de partes a gente usa muito para prejudicar a outra parte. Então, se você não falar, se você é reclamante e você não falar durante a sua audiência, perfeito, maravilha, tá saindo 100%, 110% conforme o esperado. Reza, ora, para você não precisar falar durante a sua audiência, tá bom? 1, porque você tá muito nervoso, e 2, porque você tá muito nervoso de bravo. Engoli. Você pode estar muito nervoso de com medo ou muito nervoso de bravo, e nenhuma dessas duas fases sentimentais são boas para o processo. Após a oitiva das partes na audiência una, vão ser ouvidas as testemunhas do caso, tá? Doutora, quantas testemunhas eu posso levar? Você pode levar, depende do valor do seu processo, tá? Se o seu processo ele for até 40 salários mínimos, produção, por favor, coloca quanto que é 40 salários mínimos, porque eu não sei fazer essa conta de cabeça, eu tô sem nada, vocês estão vendo. Aliás, tem uma colinha aqui, ó. Mas eu tô sem calculadora. Então, vai colocar aqui quanto que é 40 salários mínimos. Se o seu processo for até 40 salários mínimos, você pode levar 2 testemunhas. Se o seu processo for maior de 40 salários mínimos, que se chama rito ordinário, você pode ouvir até 3 testemunhas. Gente, presta atenção, a gente pode ouvir até, bota na tela bem grande, até 3 testemunhas. Não significa que você tem que ouvir 3 testemunhas. Qualidade não é igual a quantidade. Eu quero que vocês pensem isso todas as vezes que vocês ficarem bravos porque vocês tinham 3 testemunhas, só foi ouvida uma. Por quê? O advogado, a gente como advogado, tem a obrigação de verificar a qualidade da prova, tá? Então, se você tem 3 testemunhas que trabalharam no mesmo período, no mesmo horário, no mesmo cargo que você, essas 3 vão falar as mesmas coisas? Não precisa. Não é repetição, não é por repetição que você vai ganhar o processo. Você vai ganhar pela qualidade da sua testemunha. E a mesma coisa com a parte reclamada. Se a reclamada, ouviu uma testemunha do meu lado e ouviu 3 testemunhas do lado da reclamada. Se nenhuma das 3 tiver qualidade de depoimento dela, não vai adiantar de nada, tá? Então, eu já tive casos que o reclamante levou 15 testemunhas. Gente, 15 pessoas, eu não conseguia nem conversar com 15 pessoas. Foi a operação inteira que foi lá, né? O fórum inteiro pegou a sala toda, eu nunca esqueci isso. E aí a juíza, na audiência, ela não quis nem dar a declaração para todo mundo, porque ela falou, o máximo que pode é 3. Ele trouxe 15 porque ele quis. E juro para vocês que isso já aconteceu. Histórias engraçadas. E, bom, voltando, vão ser ouvidas as testemunhas. Em regra, tá? Em regra, se ouve primeiro as testemunhas do reclamante e depois as testemunhas da reclamada. Gente, de novo, a gente já tá repetindo aqui, eu tô sendo repetitiva para vocês entenderem. Reclamante é o autor, reclamada é a empresa, é o réu. Reclamante é o empregado, tá? Quando a gente for ouvir as testemunhas, então primeiro é do empregado. Como que funciona essa dinâmica? Quando o reclamante vai dar o depoimento, sai o representante da empresa e só fica eu como advogado do reclamante, o advogado como representante da empresa e o representante da empresa, o preposto sai, então ele não te ouve, tá? Não é para ele te ouvir. Tem juiz que faz isso, mas a gente protesta porque é errado, ele não pode ficar ouvindo o que você está falando. Ou você deu o seu depoimento, vem o preposto e dá o depoimento da versão dele dos fatos, da versão da empresa dos fatos. Superadas essas versões antagônicas que elas vão ser opostas, tá? Vão vir as testemunhas do reclamante. Qual é a testemunha ideal, doutora? A testemunha ideal vai ser a que trabalhou mais tempo com você, no mesmo horário, no mesmo cargo, no mesmo setor. Essa é a testemunha ideal. Doutora, não tem uma testemunha que trabalhou todo o período comigo, não tem problema. A que tiver trabalhado o maior período vai ser a testemunha que vai ser ouvida. Eu posso então colocar uma testemunha que trabalhou um mês, outra testemunha que trabalhou mais outro mês, outra testemunha que trabalhou outro mês, dá 3 meses. Não.
Não é assim que funciona a conta. Pode ser uma pessoa que trabalhou 3 meses com você, tá? Que é isso que vai contar. Essa testemunha é muito importante falar, gente, sobre contradita. Essa testemunha, ela não pode ser parente seu, amigo muito próximo ou ter algum tipo nítido de interesse no seu processo, tá? Então, por exemplo, você pagou para ela ir lá para a audiência, você prometeu que se você ganhasse o processo, você ia dar alguma coisa para ela. Vocês gostam de casos práticos, tá? Eu vou dar um caso para vocês de um cliente meu que eu conversei com eles dois, perguntei, olha, vocês não são amigos, se conhecem lá do trabalho, é isso mesmo, tá bom, então se o juiz perguntar, vocês não são amigos, são colegas de trabalho e é isso que vocês vão falar, a verdade, perfeito. A verdade para quem, né? Que na minha cabeça, ilusão, porque para eles não era a verdade e para a empresa, só que eles esqueceram que existia o advogado da empresa, eles quiseram me enganar. Ah, não, aí não. Chegou na audiência, ouviu o reclamante, ouviu a testemunha, a reclamada, veio a testemunha do reclamante. Aí a advogada da empresa, já sabendo, menos eu, que fui atraída a última a saber, vira e fala assim, excelência, que é pro juiz, não pode ser testemunha porque ela é namorada do reclamante. Gente, namorada do reclamante. E aí eu falei, óbvio que não. Eles já tinham me falado que não eram amigos. Quando a juíza perguntou, sim, somos namorados. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Gente, era a única testemunha que ele tinha. E ele não me avisou que ela era namorada dele. Nunca teria ouvido uma testemunha dessa. Não teria como a gente ouvir uma testemunha que era namorada dele, ela tem nítido interesse. Ah, ela não é da minha família. Ela está para ser. Ela tem amizade íntima, até mais, né? Amizade íntima, bem mais que isso, né? Então, obviamente, aquele processo ali, o reclamante, a gente está recorrendo por outros motivos, a gente tentou uma confissão de preposto, eles ouviram a testemunha deles que falou alguma coisa ou outra, mas tem que tomar cuidado, tem que ser sincero com o seu advogado, que a gente procuraria outras pessoas para serem testemunhas. Então não adianta levar primo, vizinho, também não conta como testemunha. Então prestem atenção nisso para vocês levarem uma testemunha de qualidade, tá bom? Ok, depois de ouvir a testemunha do reclamante, vai para a testemunha da reclamada. E do outro lado, também funciona do mesmo jeito. E isso é bom você já avisar para o seu advogado de antemão. Quando chega na audiência, eu já pergunto, quem são as testemunhas da empresa? Trabalha lá, trabalhou com você? Quanto tempo? Muitas vezes a empresa leva um chefe, ou um gerente, ou um superior, que nunca viu o reclamante. Esse tipo de testemunha falar e o cachorro latir é a mesma coisa. Ele não presenciou, não trabalhou com você. Gente, testemunha é aquela que viu ou ouviu os fatos, tá bom? Então, vai ser ouvida essa testemunha, mas por uma formalidade. Se ele não trabalhou com você, se ele não via, se ele não ouvia o seu trabalho, ele não pode dar um tipo de depoimento falando que viu ou ouviu algum fato que ele sequer poderia ter presenciado. E também não pode ser amigo íntimo do sócio, parente do sócio, exercer um cargo de confiança alto, de admitir e demitir funcionários, ou que tenha nítido interesse no processo. Então, depois que se ouviram as testemunhas na audiência una, a gente ainda está falando de audiência una, em tese, seria para o juiz mandar o processo para sentença. Então, o processo está pronto para ser julgado, tá? Existe um prazo aí de razões finais que todo mundo confunde, fala, o que são esses prazos de razões finais? São os prazos de o advogado falar, olha, a testemunha não trabalhou com reclamante, por isso que ela não pode ser testemunha. Olha, a testemunha mentiu porque foi contra um documento. Olha, minha testemunha tem mais credibilidade por X, Y e Z, tá bom? Após essas razões finais, o juiz vai marcar uma audiência que daí eu vou chegar, que é a audiência de julgamento. Doutora, na audiência de julgamento, eu vou precisar comparecer? Não, tá, gente? Na audiência de julgamento, ela só serve para o juiz sozinho
Ali eu ouvia um termo que um professor meu falava, na solidão do gabinete, julgar o seu processo, tá bom? Então você não precisa comparecer, o advogado da outra parte não precisa comparecer, ninguém precisa comparecer. E essa data, é importante falar, ela é fictícia, tá? Então o juiz não vai julgar naquele dia, dificilmente ele vai julgar naquele dia o processo. Então o prazo que eu dou não é um prazo 100% correto, mas o prazo que eu dou para os meus clientes é, se o juiz marcou a data de julgamento, da audiência de julgamento para um dia, você bota um mês depois. Então, geralmente, eles fazem a audiência em um dia, eles marcam o julgamento para daqui um mês e eles só vão julgar daqui um mês, ou seja, 2 meses. Então, não adianta você ficar ansioso para a sentença sair logo, porque dificilmente eles julgam dentro desse prazo ou antes. Geralmente é sempre depois, numa média de um mês depois, tá bom? Na audiência una, ela também pode ocorrer uma cisão. A cisão é, como eu já disse, a divisão da audiência. Então, essa audiência, ela pode ser dividida porque tem um pedido de perícia. Então, sempre que existir perícia de periculosidade, insalubridade, perícia médica ou qualquer outro tipo de perícia, pode ser que o juiz mande o processo para perícia antes de instruir o processo. Instruir o processo é ouvir partes e testemunhas, reclamante, reclamada e testemunhas, tá bom? E aí, quando o juiz ele cinde a audiência para mandar para a perícia, ele marca uma nova data de audiência. Aline, quando vai ser essa nova data de audiência? Ninguém sabe. Assim, a gente sabe a data porque ele coloca lá, mas quanto tempo? Não sei. Tem juiz que marca com 1 mês, tem juiz que marca com 2 meses, tem juiz que marca com 6 meses. Então isso vai depender de como está a agenda do juiz, a pauta de audiências daquela vara. Então, vou dar um exemplo que aqui em São Paulo a gente tem 90 varas na Barra Funda. Tem varas que marcam a instrução para daqui 1 mês, tem varas que marcam para daqui 6 meses, tem varas que marcam para daqui 3 meses. Vai depender de como está a agenda do juiz e a organização daquela vara. Tá? Então não tem como a gente dar uma data só lá na hora da audiência que o juiz dá a data e a gente informa para você, tá bom? Doutor, a audiência pode ser adiada? Pode. A audiência pode ser adiada. Ela pode ser adiada antes da própria audiência ou ela pode ser adiada na própria audiência para uma nova data. Esse adiamento ele pode ser por N fatores. Eu já vi fatores de o juiz estar de férias, de o juiz estar doente, de o advogado da outra parte estar doente, de eu, advogada da parte reclamante, estar doente e precisar não poder ir na audiência. Pode ser apenas por readequação de pauta. Então ela pode ser redesignada por N motivos. E não significa que o seu advogado é ruim porque ela foi redesignada. Significa que ocorreu alguma coisa no meio do caminho que ela foi redesignada. E não necessariamente isso serve para te prejudicar, tá bom? Por exemplo, se você vai numa audiência sem testemunha e a gente pede o adiamento para você conseguir uma testemunha, é para te beneficiar. Então esse adiamento ele é bom, tá bom? Eu sei que na cabeça de vocês, muitas vezes, vai demorar mais o processo, faz logo agora. Só que a gente quer que vocês ganhem o processo. A gente só ganha se vocês ganharem, na grande maioria dos casos. Então, a gente quer fazer tudo redondinho para dar certo. E para dar certo, geralmente a gente precisa de uma testemunha. Mas eu tenho, sei lá, prova emprestada, eu tenho vídeo, print, etc, etc. Todos esses tipos de provas são levados em consideração, sim, pelo juiz. Mas uma testemunha, ela é bem importante. Como eu já disse, eu já perdi processo com testemunha, eu já ganhei processo sem testemunha. Mas eu estou falando do que acontece na maioria dos casos. Não significa que o seu caso sem testemunha, você vai perder o processo, tá? Eu não tenho testemunha, então eu vou perder? Não, calma. Tem reclamante que nem quer ir na audiência. Não tenho testemunha, vou perder mesmo, eu não vou na audiência. Você está se prejudicando e você pode ter ganhado alguma coisa. Como eu disse, tem vários processos que a gente ganhou sem ter testemunha. Teve processo que a gente acabou perdendo com testemunha. Então isso é bem relativo, tá? Audiência de instrução. Bom, vamos lá. Vocês já ouviram eu falar que a audiência una, ela pode haver a instrução do processo. Ou seja, ouvir partes, reclamante e reclamada, testemunha de ambas as partes.
Quando existe uma audiência que chama de instrução, é porque já houve uma primeira audiência, pode ter sido ela inicial ou una, que foi cindida, dividida. Então, a audiência de instrução, ela é mais nos casos que existe perícia, e aí o juiz marcou uma primeira audiência e ela foi dividida para mandar o processo primeiro para a perícia, para depois instruir o processo com a oitiva de partes e testemunhas, tá bom? Então, ela é basicamente a mesma coisa que a una, só que ela tem uma divisão na hora da oitiva de quando feita a prova oral, tá? A prova oral é prova de testemunha mesmo, tá? Quantidade mínima de testemunhas, doutora? Uma testemunha. Mínima de testemunha, uma. Se o seu processo for até 40 salários mínimos, máximo 2. Se o seu processo for mais de 40 salários mínimos, 3 testemunhas, tá bom? Testemunha ideal, trabalhou todo o período, no mesmo horário, no mesmo cargo, no mesmo setor. Não tenho essa testemunha, não levo ninguém? Leva. Testemunha pode ter trabalhado na empresa ou estar trabalhando. Tem muita gente que confunde isso. Ai, a testemunha não está mais trabalhando, então não serve. Tem que ser alguém que está trabalhando? Não. Pode ser uma pessoa que já saiu ou pode ser uma pessoa que está trabalhando. Não faz a menor diferença, tá? O importante é essa pessoa ter presenciado, testemunha aquela que viu ou ouviu os fatos, tá bom? Depois de instruído o processo, depois de feito toda a oitiva de testemunhas, partes, perícia e etc., veio a sentença. A sentença, o juiz vai julgar de acordo com o prazo que ele vai colocar lá. Então, se ele coloca 30 dias depois da audiência, provavelmente vai julgar 30 dias depois daquela data específica. O juiz não é obrigado a julgar o processo na data que ele colocou lá. É uma data meramente fictícia, que ela pode demorar mais ou menos. Menos é mais difícil. Geralmente demora mais. Então não fique ansioso para sair a sua audiência, a sua sentença, porque pode ser que você vá se frustrar. Então, fica tranquilo, vai dar tudo certo, fez a sua parte no processo, levou testemunha, contratou um advogado bom, você vai ter êxito com certeza, tá bom? Gente, não esquece então de compartilhar, curtir o vídeo, dar um like aqui embaixo, compartilhe esse vídeo com pessoas que você acha que vão gostar do conteúdo, que precisam desse conteúdo, comenta aqui embaixo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, estamos aqui para atender vocês. O Instagram do escritório é Simões Macedo ADV, o TikTok também é Simões Macedo ADV, e o nosso número vai ficar aqui na tela e tá na descrição também o nosso número de telefone e o e-mail, para se vocês quiserem podem entrar em contato com a gente. Muito obrigada e até a próxima!